Meu tio se arrependeu de perguntar e as namoradinhas. Eu não era muito de ficar com garotas, muito menos namorar, e toda vez que eu via meu tio ele sempre perguntava das namoradinhas, até aí normal, mas o problema é que ele pegava muito no meu pé, falando que nessa idade ele já estava amassando geral e que eu estava ficando atrasado já. Eu tinha 21 anos e não tinha arrumado namorada. Mas até que a filha dele completou 18 anos, só aí vocês já imaginam. A gente conversava mais sem maldade, mas aí ela começou a se desenvolver mais, se é que vocês me entendem. Esse moleque é safado, mano. E parece ter ficado mais solta depois que fez 18 anos, então marquei de ir na casa dela já que tinha muito tempo que a gente não se via. Conversamos sobre tudo, então falamos sobre relacionamentos. Ela disse que também nunca tinha namorado. Começamos a assistir um filme e ficamos abraçados. Ela estava me acariciando e estava muito bom, então me aproximei dela e fiquei a encarando. Ela olhou e perguntou por que eu estava olhando ela daquele jeito. Fiquei meio sem graça na hora e falei que é porque ela estava linda. Ela sorriu e disse que eu também estava lindo e que tinha mudado muito. Fiquei bobo. Ela perguntou por que eu não tinha namorado ainda e qual era meu tipo de garota. Disse que era uma tipo ela. Ela disse que não esperava que eu pensasse assim dela e então a conversa tomou outro rumo até que do nada a gente já estava se beijando. E não parou por aí. Coloquei meu taco na sinuca e começamos a jogar. Até que ela não se conteve e fez barulho. Cobri a boca dela na hora para não chamar atenção até que eu vi a porta abrindo e era meu tio. Quando ele viu aquilo começou a me xingar mandando eu tomar vergonha que ela era minha prima. Então joguei na cara. Ué? Você não disse que na minha idade amassava geral? Ele nunca mais perguntou das namoradas. Minha melhor amiga me pediu para eu pedir ela em namoro. Eu tinha uma amiga, que era muito próxima de mim. Ficávamos colados todo dia e eu sentia uma queda por ela. E achava que ela sentia o mesmo por mim pois vivia dando sinais. Uma vez ela chamou meus outros amigos e falou para eles me avisarem que ela sentia algo por mim. E naquele dia meus amigos ficaram o dia todo me enchendo o saco para que eu pedisse ela em namoro. Eu falei que precisava ir com calma, sem a pressão deles, porque ia atrapalhar todo o nosso relacionamento se tudo acontecesse muito rapidamente. Isso foi uma desculpa minha, por naquele momento não ter coragem o suficiente. No dia seguinte eu já tinha planejado pedir ela em namoro. Após o término das aulas. Mas na segunda aula ela veio até mim pedindo para que eu pedisse ela em namoro. No recreio, eu fiquei sem entender nada, pois ela estava pedindo para que eu pedisse ela em namoro tipo, qual a lógica? Eu fiquei muito pensativo a aula toda, mas para mim estava tudo bem. Eu já ia pedir ela em namoro mesmo e então criei coragem para fazer isso. Quando o recreio já estava quase acabando, eu fui até o local marcado para pedir ela em namoro. Ela estava lá, junto com mais 3 amigas, de outra sala. Eu fiquei com muita vergonha pois tinha muita timidez naquela época. Mas ainda assim fui pedir ela. Entrei na sala e vi que estava lotado de gente, fiquei com mais vergonha ainda. Mas continuei, então ela pediu para me ajoelhar e fazer pedido de uma forma romântica. Eu fiz e pedi ela em namoro, na frente de todo mundo. Pedi a pessoa que eu mais gostava, mesmo sendo tímido, na frente de muita gente que nem conhecia. O tempo naquela hora parecia que não passava, os segundos pareciam horas e eu estava morrendo por dentro. Foi quando a bomba estourou e o dia que eu estava mais confiante e feliz, por saber que a menina que eu gostava sentia o mesmo por mim, se tornou um dos meus piores dias. Uma menina machucou meu brinquedo com o traseiro dela. Minha irmã tinha algumas amigas na sua escola. Na época eu tinha 19 anos e ela e as amigas tinham entre 16 e 17. E como elas vinham muito em casa, de vez em quando eu ficava com alguma. E um belo dia uma delas que tinha muito fogo veio aqui em casa com ela para uma festa do pijama. Essas coisas de mulheres. Ela tinha tanto fogo que enquanto ficávamos, pedia para tirar a virgindade dela. Mas nesse dia só ficamos nos beijos mesmo. Depois de alguns dias ela voltou em casa. Então eu resolvi fazer aquilo que ela me pedia. Era meia-noite, e ela me mandou mensagem dizendo, hoje tem? Respondi, tem e ainda vai ter uma surpresa. Ela chegou no meu quarto e já fomos para a pegação. No meio de tudo eu peguei uma camisinha e mostrei para ela. E ela já entendeu o recado. Eu tirei a parte de baixo dela, coloquei a camisinha e quando fui começar, ela disse desesperadamente para parar. Fiquei sem entender, mas parei e perguntei se tinha acontecido alguma coisa. Ela me disse que ela era muito de igreja e que não queria perder a virgindade antes do casamento, mas que mesmo assim queria fazer o ato, mas só iria fazer com o traseiro. Na hora eu não expressei emoção, mas confesso que me amarrei na ideia. Então começamos a fazer, estava muito bom. Até que em um momento ela deu uma piscada, muito forte, se é que me entende. Senti uma leve dor, mas não parei. Continuamos até o fim. Quando cheguei nos finalmente, eu tirei de dentro dela e vi que estava cheio de sangue.
Era a minha primeira vez fazendo com o traseiro de alguém, então pensei que era normal. Limpei e fomos dormir. No outro dia, acordei com muita dor e ardência. Quando olhei para o brinquedo, estava cheio de sangue de novo. Fui no hospital e quando o doutor viu, disse que algo devia ter batido porque fez alguns cortes. O traseiro dela foi como um cortador de charuto. Tive que passar pomada por 2 semanas e demorou umas 3 semanas para voltar ao normal. Hoje em dia se pegamos ainda, mas tenho medo de tentar fazer de novo. Acho que minha professora está dando em cima de mim. Eu sou aquele aluno do fundão e que é calado. Ano passado eu entrei em uma nova escola de ensino médio. Cada professor tem seu jeito de tratar os alunos. Tudo normal. Mas tinha uma professora em específico que eu não entendo muito bem. Ano passado ela havia me chamado de gatinho, fofo e até tinha meio que feito um carinho no meu rosto. Daí eu fiquei meio sem entender, pois nenhum professor ou professora que tive havia feito isso. No máximo era só elogio por conta do meu bom comportamento. Mas ok. Pensei que era coisa da minha cabeça e eu estava viajando ou que era o jeito que ela tratava os alunos dela. Uns dias atrás eu faltei na escola pois eu estava gripado. Depois que me recuperei da gripe eu voltei a ir para a escola. Daí eu estava na aula dela e depois de alguns minutos da aula ter começado ela tinha passado umas atividades para fazer e aí eu fui fazer. Minutos depois ela foi até minha cadeira e falou que tinha sentido minha falta nesses dias que faltei. Faltei uma semana toda. Detalhe, ela só tem aula na minha sala 2 vezes na semana. Para ela notar que eu faltei, acredito que ela deve prestar muita atenção em mim ou coisa do tipo. Ela ainda perguntou o motivo e eu expliquei que estava gripado. Estranhei essa pergunta dela e ela ter falado que sentiu minha falta pois nunca um professor falou isso pra mim. Quer dizer, como sou muito quieto e quase nunca falo nada, não iria mudar nada se eu faltar. Enfim, ela pode até tratar alunos bem comportados assim, mas tem alguns outros alunos bem mais comportados do que eu e ela não trata eles da mesma forma que trata a mim. É como se ela tivesse essa forma de tratamento específico só para mim. Tudo isso, os elogios e o carinho no meu rosto foi dentro de sala quando estava acontecendo a aula. Ela deve ter uns 24, 25 anos. Sem dúvidas ela já percebeu que eu fico sem o que falar nem como reagir diante a essas coisas que ela faz. Não consigo disfarçar que estou sem jeito quando ela fala comigo. Ela já deve ter notado isso, só não entendo por que ela faz isso. Não que isso me incomode. Fico me perguntando se isso é coisa da minha cabeça ou se ela realmente faz isso com alguma intenção. O que vocês acham? Minha mina comentou sobre a ideia de fazer uma homenagem com a amiga gostosa dela e eu tô ficando biruta. Estávamos conversando depois da gente ter transado e ela tocou no assunto homenagem. Eu falei que não tinha vontade, até porque pelo que eu vejo dos relatos por aqui, se você aceita homenagem MHM, uma hora vai ter que aceitar HMH. Mas não falei que era por esse motivo, só disse que eu não ficaria confortável com outro homem no meio do balacobaco. Daí eu perguntei, por que a pergunta? E ela respondeu porque sempre teve interesse e tal. E eu respondi, certo, mas você tem alguém em mente ou algo assim? E ela disse que sim, que tem amiga dela que estudou com a gente no EM, inclusive já foi da minha sala e já fomos amigos. E eu fiquei abismado, porque nunca imaginaria isso. Só que essa amiga dela é gostosa pra caralho, tipo, ao extremo. E eu fiquei curioso e perguntando como isso rolaria. E minha mina foi falando com voz de safada, ah, você me come enquanto eu chupo ela, ela te chupa enquanto eu lambo ela, você chupa ela enquanto eu sento em você. Nós duas chupamos seu pau e por aí foi descrevendo como seria a situação e meu pau ficou duro igual pedra imaginando isso, porque minha mina sempre foi extremamente puritana e eu nunca pensei que esses pensamentos rolavam na mente dela. E pra ser sincero, eu não sabia se ela tava jogando verde pra ver minha reação, então por mais que isso tenha me atiçado pra caralho, falei que não sei se é uma boa, fiquei falando meio neutro. E ela disse, que realmente iria gostar, porém talvez ficaria com ciúmes de me ver comendo outra mina e talvez deixar ela de lado durante a homenagem, amo minha mina demais, não faria isso. E ela disse que talvez eu não poderia comer amiga, apenas chupar e ser chupado por ela. Depois disso eu tava com tanto tesão que fiquei com medo de ficar super empolgado e acabar deixando ela meio bolada e mudamos de assunto e não falamos mais disso outra vez. Foda que já vi alguns relatos que depois de experiências assim, o relacionamento nunca mais foi o mesmo, inclusive tem vários casos de namoros que acabaram porque isso afetou negativamente o relacionamento. Vocês já viveram ou conhecem algum casal assim? Que sempre foi um casal nada liberal, e com conversa rolou algo do tipo, como foi depois? O que vocês acham? Não consigo tirar da mente isso. Experientes, me deem dicas de como agir. A amiga da minha irmã fez sexo comigo quando eu estava dormindo. Ainda estou me recuperando disso. Ela confessou que quando elas tiveram uma festa do pijama na semana passada, ela entrou no meu quarto quando eu estava dormindo, me deixou duro e me colocou dentro dela. Eu sendo um dorminhoco pesado, eu não acordei. Ela disse que só fez isso porque me ama e quer ficar comigo. Ela também se desculpou por isso, então eu disse a ela que estou disposto a tentar um relacionamento.
Mas isso me preocupa com a confiança e com os limites. Como posso ter certeza de que isso funciona? É a primeira vez que namoro alguém e já estou muito nervoso e ainda desorientado.